Olá pessoal, Ricardo Lobo na área. Vamos agora para a nossa terceira aula de histologia animal. Terceira aula. E já teve duas? Teve, pô. Teve uma sobre os tecidos epiteliais e teve outra sobre o tecido conjuntivo 1. A gente vai falar hoje sobre tecido conjuntivos 2. Tu não viu ainda? Vai ver, pô. Tá aqui na descrição. Eu vou colocar na descrição pra você pegar e poder ver. Veja direitinho. Fazer os exercícios. Eu sempre deixo na descrição um link, tá? Com o formulário, com a ficha de exercício. Vá atrás, vá fazer, não perca tempo não. E falando nisso, para não perder tempo, hoje a gente vai falar dos tecidos de sustentação e dos tecidos de transporte. Os tecidos de sustentação, quem são eles? O tecido cartilaginoso e o tecido ósseo. Tem algo que é óbvio, né? A cartilagem, ela é flexível, o tecido ósseo é rígido, mas tem outra coisa que não é tão óbvia, que é o que? A vascularização. Como assim? O tecido ósseo, ele é vascularizado. Sim! Como assim? Porque o sangue não é produzido na medula óssea, no tecido hematopoético, que fica dentro do osso. E como é que esse sangue vai sair dali? Tem que ter vasos sanguíneos que vão buscar esse sangue, tá? Então o tecido ósseo, ele é vascularizado. O tecido cartilaginoso não, ele é avascular. Só tem dois tecidos que são avasculares no organismo, o tecido epitelial de revestimento e o tecido cartilaginoso. Não vai esquecer disso não, tá? Bom, o que mais a gente pode falar sobre esses tecidos? Bom, tem as suas células, tá? Quando tiver o termo blasto no final, blasto, você fica imaturo, jovem. Então, condroblasto é a célula cartilaginosa jovem. Osteoblasto é a célula óssea jovem. Se não vier no finalzinho, cito é a própria célula. Condrócito é a célula cartilaginosa. Osteócito é a célula óssea. Fácil, né? E se tiver no finalzinho, ó, o termo plasto ou clasto, condroplasto é o que vai dar a plasticidade, é o que vai dar a forma da cartilagem. E o osteoclasto vai fazer a mesma coisa com o tecido ósseo. Olha só. Aqui você tem uma imagem do tecido ósseo. Meu Deus, o que é isto? Tá vendo esses canaizinhos aí? Tá vendo esses negocinho roxo? O que é isso? Isso aí, justamente, são os canais por onde vão passar os vasos sanguíneos. Também os canais de Havres, os canais de Volkmann, né? Hoje não. Hoje a gente fala genericamente, né? Os canais ósseos que vão passar os vasos sanguíneos. E essa estrutura aí concêntrica, esses negocinhos, essas formiguinhas pretas, que são os núcleos das células ósseas. Okay? Então, essa é uma característica desse do ósseo e tal. Bom, sabe-se lá qual é a prova que tu vai fazer, né? E as cartilagens? Você tem a cartilagem fibrosa, a mais resistente, é a que tem mais colágeno, tá? Lembra que colágeno é a principal proteína do tecido conjuntivo. É a proteína que tiver em maior quantidade no teu organismo. Tem um monte de tipo de colágeno, tá? E a cartilagem fibrosa tem mais colágeno, é muito resistente. Por quê? Porque ela fica justamente nos discos intervertebrais, entre as vértebras, sustentando a coluna vertebral. É muita exigência, é muita força ali exigida. Se deformar, vai dar origem àquela hérnia de disco, tá? Problema, porque comprime os nervos e dá dores terríveis das pessoas, tal. Mas não é a aula de hoje, tá? Então a cartilagem fibrosa. Tem a cartilagem elástica, aqui o nome já diz tudo, né? Elástica, tem a elasticidade, então vai ter muita elastina. A cartilagem elástica está no pavilhão auditivo, está na traqueia, tá? Na laringe. Nada de extraordinário, não. E a cartilagem hialina, ela é meio intermediária, ela vai estar na ligação das costelas com o externo, ela vai estar no nariz, tá? Então, assim, são os três tipos de cartilagem. A cartilagem hialina, ela também vai estar na traqueia, também vai estar na laringe, assim como a cartilagem elástica também tem que estar nas duas coisas, tá? Bom, agora sim, tecido de transporte, melhorzinho. Tecido de transporte, eles têm um tecido linfático e o tecido sanguíneo. O tecido linfático também tem muita coisa a falar dele, não. É a linfa. Sabe o que é a linfa? A linfa é um bocado de substância que as células não querem mais. As células vão jogando substâncias fora, que não são úteis mais a ela, tá? Fica aquele ambiente intercelular. E aí os vasos linfáticos vão recolher essa linfa.
A linfa é esse tecido líquido estranho, né? Tecido líquido, que a gente chama de tecido linfático. Tem os linfócitos, células de defesa que passam e tal. Até daqui a pouco eu vou falar mais sobre linfócito. Mas não tem muito o que falar dele, não. É isso. Agora, ao contrário do tecido linfático, muito mais importante é o tecido sanguíneo. O tecido sanguíneo, poxa, é o que transporta a maior parte das substâncias do nosso organismo. E o tecido sanguíneo é formado de plasma e elementos figurados. Tá? O plasma é a parte líquida do sangue, além de, obviamente, água, é onde vai estar as substâncias orgânicas e substâncias inorgânicas, é onde vai estar os sais minerais, as vitaminas, os carboidratos, as proteínas, os aminoácidos, os lipídios, os hormônios, os excretas, vai estar tudo aí, tudo misturado. Quando tu vai fazer exame de sangue, tu vai procurar colesterol, triglicerídeo, ácido úrico, glicose, tu vai tudo pesquisar no plasma sanguíneo. E tem os chamados elementos figurados do sangue, que são 3. As plaquetas, as hemácias e os leucócitos, tá? A hemácia é o eritrócito, o glóbulo vermelho, eritrócito, tá? E leucócito é o glóbulo branco. Por que não chamar de células do sangue? O leucócito é uma célula, a hemácia é uma célula, mas as plaquetas não. As plaquetas são fragmentos de célula, são pedacinhos de uma célula que tem na medula óssea, chamada megacariócito ou tromboblasto. É o maior tipo celular da medula óssea e fragmentos, pedacinhos dele se soltam e vão para o sangue, que são as chamadas plaquetas. Por isso que nós chamamos de elementos figurados do sangue e não células do sangue. Então vamos lá. Aí começamos com um pouquinho. Os glóbulos vermelhos, sim, os eritrócitos. Eritró significa vermelho, significa célula. As células vermelhas do sangue. Por que elas são vermelhas? Porque elas estão cheias de hemoglobina. Hemoglobina é aquela proteína que tem ferro e que é responsável pelo transporte de gases, principalmente de oxigênio. É essa a função da hemácia. Olha, teu sangue é vermelho por causa das hemácias, por causa dos eritrócitos. Sim, tu tem de 4 a 5 milhões e meio de hemácias por milímetro cúbico de sangue. Milímetro cúbico é uma gotinha de sangue, uma gotinha. Tem 4 a 5 milhões e meio de hemácias nesse negócio. É muito eritrócito, é muito glóbulo vermelho, tá? Por isso que o sangue é vermelho. Ó, uma coisa curiosa. A concentração de hemácias no homem é maior que na mulher. Na mulher é de 4 a 5 milhões. No homem é de 4 milhões a 5 milhões e meio. Por que isso? Porque, em média, a musculatura do homem é maior. Como a musculatura é maior, precisa de mais energia, mais açúcar e mais oxigênio para extrair energia desses açúcares. Então, tem uma concentração maior de hemácias. A mesma coisa acontece com criança. Criança tem pela musculatura, né? Um metabolismo acelerado, tem um metabolismo muito mais alto. E aí que a criança... Eita, né? Pigarro. E aí a criança, ela tem uma concentração maior de massa. Não volume, né? Obviamente o volume de sangue de um adulto é maior do que uma criança, mas a concentração é comum. Criança chegar até 6 milhões de hemácias por milímetro cúbico de sangue. Isso varia, então, de acordo com a idade. Isso varia até de acordo com o local que tu vive. Sim, tu vive em regiões muito altas, tá? Onde o ar é mais rarefeito, o teu organismo força, o teu organismo vai produzir mais hemácias, vai dar uma concentração maior de hemácias, mesmo tu adulto, para poder aproveitar melhor o pouco do ar que está presente no ambiente. Bom, a hemácia em si, ela é uma célula anucleada. Para quê? Para se encher de hemoglobina, ela perde o núcleo. O eritroblasto, que é a célula que vai dar origem ao eritrócito, na medula óssea, perde o núcleo. E ao perder o núcleo, ele se enche de hemoglobina. Só que isso faz com que essa célula tenha um tempo de existência menor. Sim, porque um núcleo, um tal DNA, que comanda a célula, tal. No momento que perde seu núcleo, então ela tem uma quantidade de substâncias que vai usar, depois acabou. Não vai ter mais para onde repor isso aí. Então, a hemácia ela dura em média 120 dias. E depois o que acontece com as hemácias? Aí tem um órgão cuja função é destruir o sangue. Eita, é o baço. O baço é um órgão hemocaterético. A função dele é destruir células sanguíneas que sejam velhas, que tenham algum defeito, tá? Ele vai ser destruído. Isso quer dizer que se a pessoa perder o baço, ela morre? Não. Porque quem assume a função é o fígado. O fígado também pode fazer essa função. Agora, nunca é bom forçar o fígado, então é bom você manter o seu baço, tá?
mantém o seu baço bonzinho, bonitinho, fazendo o serviço dele. Mas, se por acaso acontecer alguma coisa com o baço, o fígado assume essa função. Deixa eu ver o que mais a gente para falar em relação às hemácias. É basicamente isso, não tem também de coisa para falar, não. As plaquetas também chamadas de trombócitos, um termo que não é muito correto, né? Trombócito. Mas por quê? Porque a plaqueta não é célula, pô. Trombócito, a célula da coagulação. Essa plaqueta não é célula. Plaquetas são pedaços de célula, pedaços de célula. Então, por isso que é um termo que se usa, você vai usar, não está errado de usar, mas é um termo que é meio inadequado, né? Porque ele não exprime a real ideia do que é a plaqueta. Tá? Trombócito. Hoje a gente tem em torno de 150 mil a 400 mil plaquetas por milímetro cúbico de sangue. E elas, obviamente, acabei de falar, estão relacionadas à coagulação sanguínea. Como assim a coagulação? Meu irmão, o processo de coagulação é super complexo, porque é uma cascata de reações. Então, eu trouxe esse esquema aqui para simplificar ao máximo o processo de coagulação sanguínea, para tu não perder muito tempo com isso. Tá? Olha só, quando a pessoa tem uma lesão... Cigarro, ó, falando demais. Mas vamos lá. Quando a pessoa tem uma lesão, aí as plaquetas liberam uma substância chamada tromboplastina. Está escrito aqui, escrito. Pressão. Tromboplastina. Ela vai dar início ao processo de coagulação sanguínea. A tromboplastina vai ativar uma enzima chamada trombina. A tromboplastina ativa a enzima trombina. E a trombina vai converter o fibrinogênio em fibrina. Você não entende nada. Nada é isso, pelo amor de Deus. Olha só, presta atenção. Fibrina é a casquinha. Com essa casquinha, leva um corte, forma uma casquinha, é a fibrina. Só que o teu organismo, ele não deixa essas substâncias tudo ativas funcionando, que são desperdício de energia, inclusive até perigoso, porque pode formar um coágulo, entupir um vaso sanguíneo. Errado. Então o que, é que o organismo faz? Ele deixa todas as substâncias tudo inativa. É por isso que tem esse termo aí, gênio, tromboplastinogênio, fibrinogênio, isso é tudo inativo. Aí se tu levar um corte, aí vai haver ativação, aí a plaqueta vai liberar a tromboplastina, tá? Aí a tromboplastina, ela vai ativar a enzima trombina. Essa enzima, ela tem aqueles cofatores, que é o cálcio, que é a vitamina K, e a trombina é a responsável por converter o fibrinogênio em fibrina. É a fibrina que vai formar uma rede que vai vedar aquele corte, tá? Vai formar aquela casquinha, vai formar o coágulo, aí prende tudo, prende massa, prende leucócito, prende o que tiver ali junto, tá? Mas é como se fosse uma rede mesmo para vedação. Coagulação é isso. Tem muito mais coisa que isso, óbvio, mas como eu disse, a gente tá aqui para uma aula do ensino médio, para tu pegar e assim, relacionar as principais provas do ensino médio, não te preocupa mais do que isso, não. E nós temos os leucócitos. Os leucócitos, glóbulos brancos, leuco significa branco, são as células de defesa do teu organismo. Você tem em torno de 5 a 8 mil leucócitos por milímetro cúbico de sangue. Agora tu pode produzir muito mais, viu? Pode produzir muito mais. São células de defesa. Pode produzir 10, 12, 15, 18 mil leucócitos. Mas uma quantidade dessa é perigosíssima. Olha, se teu organismo está mais do que duplicando as células de defesa, é porque ele está desesperado. Ele está precisando, né, gastar toda a energia dele para combater alguma coisa. Então tu estás muito mal. Não é bom você ter essa quantidade toda, não. Inclusive, se passar de 20 mil leucócitos por milímetro cúbico de sangue, é diagnóstico de leucemia. É um câncer de medula óssea. Então, é bom a gente ficar com isso aí, essa quantidade boazinha de 5 a 8 mil e tal. Olha, esses valores são os valores básicos, mas cada questão ela trabalha às vezes com um valor, uma referência diferente. Então, não estranhe se tiver uma questão para 6 a 8 mil, ou de 7 a 9 mil, tá? A mesma coisa com hemácia, a mesma coisa com plaqueta. Você vai pela questão, óbvio, tá? Mas esses valores são os valores que normalmente são utilizados. Existem vários tipos de leucócitos no seu organismo. E eles são divididos em dois grupos, os agranulócitos e os granulócitos. Tá? Que é isso? As granulações são bolsas, são vacúolos, né? Que contém alguma substância que é útil àquela célula. Aquilo pode ser grânulos de armazenamento, aquilo pode ser grânulos com anticorpos, pode ser grânulos com alguma substância que aquela célula vai usar naquele momento. Tá?
Então, você tem os agranulócitos e os granulócitos. Na verdade, eu vou te contar um negócio aqui. Todas as células têm grânulos. Então, esse negócio de agranulócito não é uma coisa muito correta, não. Isso é oligogranulócito, que tem pouco grânulos, mas existe. Tá? E tem os granulócitos, tem muitos, muitos grânulos. Professor, onde é que eu não estou entendendo? Não tá vendo essas bolinhas aí, não? Aqui, ó, por exemplo, ó, tá vendo esse aqui, ó? Essas bolinhas roxas, isso são grânulos. Aqui, essas mais alaranjadas menores, aqui são grânulos, ok? Então, assim, também relaxa, né? Vamos lá. Os tipos de leucócitos. Começamos com os linfócitos. O linfócito é uma célula importantíssima no teu organismo. Tu tem de 20 a 40% das tuas células de defesa são de linfócitos. Os linfócitos combatem principalmente viroses, não exclusivamente, mas principalmente viroses. E a criança normalmente tem um percentual maior de linfócitos do que um adulto. Então é totalmente comum uma criança ter 35, 38, 40% das células de defesa serem linfócitos, enquanto no adulto tem lá os seus 22, 23, 25%. Por quê? Porque tu sabe, criança mete a mão em tudo que é canto, depois mete a mão aonde? Na boca. E não satisfeito com isso, depois mete a mão na boca, mete a mão na boca do amiguinho também, porque criança gosta de compartilhar, não é não? Pois é. Então, os linfócitos são mais comuns na infância porque a criança pega muita virose, muita virose. Aí você vai ter o organismo, ele, né, se prepara, ele vai avançar naquela área que é mais precisa, tá? Existem vários tipos de linfócito e normalmente a gente classifica eles em 3 tipos: o linfócito T, o T de tatu, o linfócito B de bola e o linfócito NK. O linfócito T, eu falei T de tatu, mas na verdade é T de timo. Timo é um órgão que tem aqui, ó. É uma glândulazinha que tem aqui no externo, que é uma das responsáveis por ativar esses linfócitos. Daí o nome chamado linfócito T. Tem vários tipos de linfócito T, mas eu vou ficar com um deles, que é o linfócito T4, ou linfócito auxiliar, que é um ativador do sistema imunológico. Sim, é tipo um vigia do organismo. Fica lá circulando. Se tiver alguma coisa errada, aí ele vai mandar mensagens para outras células de defesa para dizer, olha, tem aqui alguma coisa acontecendo errado, tal. Inclusive, o linfócito T4 é a principal célula atacada pelo HIV, pelo vírus da AIDS. É por isso que a AIDS é a síndrome da imunodeficiência adquirida, tá? Da imunodeficiência, porque ataca células de defesa, porque ataca o vigia do teu organismo, fazendo com que as defesas do organismo não consigam ser ativadas. O linfócito B de bola é o plasmócito. Sim, a gente falou dele na aula 2. Inclusive, pessoal, o trabalho desse, aula 1, aula 2, aula 3. Vamos dar uma curtida aí? Vamos dar uma curtida no vídeo, aproveitar, né? Mas vamos. A gente falou dela. O linfócito B é o plasmócito, é o produtor de anticorpos, a defesa humoral, né? Imoral não, tá? Defesa humoral, que é a produção de anticorpos, tá? A gente chama de linfócito B quando ele está inativo e de plasmócito quando ele está ativo. E tem o linfócito NK, esse não fica falado não, NK. Na NK, assim, em inglês, para natural killer, é um matador. Como assim? Ele é um leucócito, ele é um linfócito citotóxico. Como assim? Ele libera substâncias para matar a célula. Com que ela estiver infectada. Então, se tem uma célula que está infectada por um vírus, ele não só vai matar o vírus, não. Ele vai matar o vírus, vai matar a célula junto. É uma célula terrorista, né? O linfócito T. T também tem T, que é citotóxico, mas não é isso que eu estou falando, não. É o linfócito NK, tá? Ele combate células cancerígenas, ele combate células infectadas, ele vai ser, como eu disse, o terrorista, vai ser uma célula que vai causar apoptose, a destruição de outras células que estejam infectadas. Negócio horroroso. O linfócito é uma célula que é dos leucócitos, é a menorzinha, tá? É a menorzinha, com um núcleo escuro, um núcleo, assim, proporcionalmente ao seu citoplasma gigantesco, ele chega a tomar 70%, 80% do citoplasma da célula, mas entre os leucócitos é um menorzinho. O monócito a gente já falou dessa célula, tá? O monócito tem em torno de 5 a 9% das suas células de defesa são monócitos, é uma célula fagocitária, é o que a gente chama de macrófago. Quando ele está ativo, ele é um macrófago, grande comedor, que faz a fagocitose, que vai comer micro-organismos que estejam infectando o organismo. Mas não é uma célula específica, não, tá? Faz fagocitose em geral.
E aí a gente vai, assim, o monócito, né, o macrófago, macro, grande, né, é a maior das nossas células de defesa. Ela é gigantesca, ela é bem grandona, tá? O núcleo dela é um pouco mais claro e, assim, apesar disso, não ocupa, né, tanto o citoplasma como o caso do linfócito. E os granulócitos, três granulócitos. O principal deles é o neutrófilo. Essa terceira é neutrófilo. O neutrófilo é a nossa principal célula de defesa. De 40% até 70% das tuas células de defesa são de neutrófilos. Meu Deus, por que tanto? Elas combatem bacterioses. Também são macrófagos, também são fagócitos. Não vou chamar o termo macrófago, não. Macrófago é para o monócito. Mas são fagócitos, vão fazer fagocitose. Uma característica do neutrófilo são esses núcleos segmentados. Tá vendo um núcleo todo segmentado? Olha, dá uma olhada aqui, ó. Olha. Esse núcleo todo segmentado, tá certo? Muitas vezes em ferradura e tal. Ele é a característica do neutrófilo. Quanto mais segmentado, mais maduro ele está. Tá? Então, a pessoa tiver, sei lá, 75% de neutrófilo, isso é uma infecção bacteriana. Assim como se tiver 45% de linfócito, é uma infecção viral. É assim que o médico ele vai olhar o exame e vai dizer, olha, tu estás com a virose, tu estás com a bacteriose, e aí prescrever o medicamento correto para aquela infecção. O eosinófilo é essa célula aqui, ó. É um leucócito mediano, os 3 granulócitos têm um tamanho mediano em relação aos outros 2. E ele tem essas granulações alaranjadas, tá vendo? Alaranjadas. É o eosinófilo, também chamado de acidófilo. É uma célula que combate processos alérgicos, principalmente causados por vermes. Sim, tá? Então, é uma célula também muito relacionada com o intestino. Você tem de 1 a 5% das suas células de defesa são eosinófilo. Mas se de repente no exame de sangue dá lá uns 9% de eosinófilo, provavelmente estás com verme, vai tomar remédio para verme, entendeu? Então, preste atenção no que estás fazendo. E, finalmente, o basófilo, que é essa célula que tem essas granulações bem grosseiras, umas granulações roxas, né, ocupando todo o citoplasma. Você vê, ele fica bem escuro e tal. É uma célula que também está relacionada com processos alérgicos, principalmente no sistema respiratório, e a gente já falou dela, sim, ela quando ativa é chamada de mastócito, da aula 2, tecido conjuntivo. O mastócito é aquela célula que produz a histamina, a proteína da inflamação, do processo alérgico, sim, e o basófilo também consegue produzir heparina, que é um anticoagulante natural. Histamina, processo inflamatório, e heparina, anticoagulante natural. Ok? Então, se por acaso aparecer uma lâmina dessa na tua frente, meu Deus, e agora? E agora? Quem são essas células? Tu consegue identificar? Vê se tu consegue identificar. Compara uma com a outra, vai e volta. Vê se tu consegue dizer quem é quem. De cara aí, ó. Quem é o linfócito? Linfócito. Tu te lembra o que eu disse? O linfócito é a menorzinha, com o núcleo ocupando quase todo o citoplasma. Tá vendo quem é? Essa aqui, ó. Esse aqui é o linfócito. Esse aqui é o linfócito. Isso aqui são hemácias, né? Hemácia. Muita hemácia, claro. A plaqueta, ó, uma plaquetinha aqui. Esse aqui é o linfócito. E quem é o monócito? O monócito é a maior delas. Olha aqui, ó, gigantesca. Vai virar macrófago, né? Monócito. Beleza. E o basófilo? O basófilo é aqui, ó. Olha as granulações. Olha como fica escuro, né? Então essas granulações bem roxas, é o basófilo. E o eosinófilo? O eosinófilo é esse aqui, ó. Tem essas granulações medianas laranjinhas, tá vendo? E o eosinófilo, beleza. E essas duas aqui é normal, né? Olha, tem maior quantidade. Quem era? Era o neutrófilo, só podia ser o neutrófilo. Com esses núcleos segmentados, aqui ele tá dobrado, em ferradura, tá? Então, não é uma coisa sobrenatural você conhecer essas células de defesa, não. Depende da prova, pode ser exigido de você saber identificar as células. A sacanagem, mas eu estou falando que é possível. Sabendo tudo isso, a gente vai para o nosso exercício, claro. Ufa, muita coisa, muita informação, né? Vem aí, ó. Os monócitos desenvolvem-se a partir da medula óssea, depois circulam na corrente sanguínea e deslocam-se para os tecidos. Diapedese, lembra? Então, na aula 2, diapedese, onde se diferencia em quê? Fácil demais. Ora, os monócitos se diferenciam em quê? Nos macrófagos. Logo, resposta letra A, virilidade. Beleza? Muito bom. Dá uma curtida no vídeo. Não esquece, pra gente continuar fazendo esses vídeos para vocês. Tá bom? Cheiro para todo mundo e até
a próxima aula.